Vamos lá. O tema do meu artigo foi a comparação entre os métodos de Casagrande e Cone em queda livre para o estudo, para a determinação do limite de liquidez retirado na amostra do local no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais e um rejeito de bauxita. Primeiro, de forma bem resumida, o que é o limite de liquidez? O limite de liquidez é a fronteira entre o estado líquido e o estado sólido, o estado plástico, do solo, determinado através da quantidade de água nele contida, ou seja, do teor de umidade que consiste nesse solo. Ele pode ser determinado pelo método de Casagrande ou pelo método do Cone em queda livre. Existem outros ensaios também para determinar esse limite, nesse estado aí de liquidez, mas aqui nesse artigo foi comparado somente esses dois estudos. Vamos lá. Aqui eu coloquei um gráfico, do resultado desse ensaio do limite de liquidez, que também não é surpresa para a gente já tinha visto algumas outras aulas, onde aparece aqui no eixo das abscissas, se abscissa não ordenada, enfim, o número de golpes, até 25, que dá para ver aqui que está tracejadinho, e aqui embaixo o teor de umidade em porcentagem. A gente pode notar que precisa de 5 pontos para que a gente consiga delimitar a reta e o limite de liquidez ser determinado. Segundo tópico aqui, a gente tem o método de Casagrande, onde o objetivo é determinar o ponto de unidade em que a ranhura feita na massa do solo se encontra em 25 golpes, sendo possível, então, encontrar o limite de liquidez em porcentagem. A ranhura é feita aqui nessa base, nessa concha, no aparelho de Casagrande. Os materiais utilizados para esse ensaio precisa de uma estufa, de uma balança, o aparelho de Casagrande, que é essa base com a concha e a manivela, a cápsula de porcelana, que não está aqui nessa foto, o cinzel, que é essa ferramenta, e a espátula de aço, que é essa aqui do cantinho. O passo a passo, deixa eu subir aqui. O passo a passo desse ensaio é bem simples e a gente já tinha executado, algumas outras aulas, mas no artigo foi feito com 70 gramas do solo em uma cápsula, onde acrescentou a água destilada até resultar em uma massa plástica. Transferiu então essa massa plástica para a concha do aparelho até que fosse moldado, uma altura ali, uma espessura de aproximadamente 1 centímetro no centro da concha. Com o cinzel foi feita uma ranhura aqui no meio, e aí inicia as batidas, os golpes, a contagem dos golpes, até que a parte inferior dessa ranhura se una. E aí, então, é retirado um pedaço dessa massa, que se fechou ali no trecho, e é colocado na estufa. Esse ensaio, essa parte, nessa etapa aqui, é feito, é repetido até 5 vezes para encontrar ali aqueles 5 pontos de umidade diferentes. O resultado obtido por esse método é aquele gráfico que eu tinha mostrado no início, aonde é construído o gráfico com eixo das ordenadas definido pelo teor de umidade, que é aqui embaixo, em escala aritmética. E no eixo das abscissas, que é o vertical, temos a escala em escala logarítmica representando os 25 golpes. O limite de liquidez do solo será geralmente expresso em porcentagem, como está aqui embaixo. Esse método eu acho muito mais interessante nele como uma crítica específica, como uma crítica da comparação dos dois ensaios, dos dois métodos. Esse método de Casagrande é muito mais interessante porque, além de determinar o limite de liquidez, ele pode dizer para a gente também se o solo não tem limite de liquidez, ou seja, se não tem uma fronteira nesse solo separando aonde está o estado líquido e aonde está o estado plástico do solo. Então, na minha opinião crítica, o método de Casagrande, dentro dessas duas comparações, é muito mais interessante por conta de poder dizer para a gente qual solo que não tem limite de liquidez definido. O segundo método, aqui representado, para comparação, foi o método do cone em queda livre. Esse aqui é muito mais simples e muito mais raso, pela minha opinião. O objetivo dele é medir a penetração estática do cone com o peso, ângulo e tempo de queda específicos em uma amostra de solo preparada.
Os materiais, simplesmente o molde do corpo de prova, que seria essa cuia aqui embaixo, né, essa cumbuca aqui embaixo, o aparelho do cone de queda. É muito difícil falar isso, mas enfim. O que acontece? Esse aqui é muito mais simples, porque o passo a passo dele são só 3 passos e você já conclui um dos ensaios, tá? Um dos moldes. A parte, né, da amostra do solo é colocada no molde cilíndrico, enchendo até o topo e evitando espaços vazios, que seria essa parte aqui de baixo, onde você tem a cuia e preenche todo esse molde, né, com o solo, evitando ao máximo os espaços livres, tá? Os espaços vazios. A ponteira do equipamento, então, é posicionada aqui na superfície, onde está dando para ver, né, que ele está bem na pontinha. Então, com seu peso próprio, o cilindro cai em queda livre e inicia a contagem do tempo de 5 segundos, ou seja, é um ensaio rápido e simples. Aqui no, agora eu não lembro se aqui no topo ou se aqui no cantinho, ele tem um relógio, um cronômetro que marca esses 5 segundos. Nesses 5 segundos, a gente acredita, né, os ensaios pelo menos acreditam que é o tempo suficiente para que o cone penetre um solo muito plástico ou um solo muito líquido, onde ele vai afundar de uma vez. Os resultados obtidos por esse ensaio também é representado por um gráfico. É retirado um pouco, né, um pedaço da amostra para determinação do teor de umidade, onde é colocado na estufa, né, na cápsula, é colocado na estufa e aí a gente tira o teor de umidade. O ensaio também é repetido entre 5 a 6 vezes, até que se obtenha valores de penetração e teor de umidade diferentes para cada uma das repetições. Ou seja, cada uma delas vai ter que ter valores diferentes de teor de umidade e de penetração do cone. Os valores de penetração do cone, né, está no eixo das ordenadas e o teor de umidade aqui embaixo, no eixo das abscissas, também em porcentagem. Pode ver que aqui o valor de penetração é em milímetro, porque é o tantinho que ele vai descer. Enfim, um ensaio mesmo, né, a parte do artigo. Já digo logo de primeira que foi um estudo preliminar, então não teve uma grande conclusão em si. E eu só coloquei um resumo do resumo que seria o artigo. Vamos lá. Para o estudo apresentado, foi utilizado um pequeno número de amostras, sendo utilizados 7 materiais de diferentes composições granulométricas. Foi salientado também que uma das amostras trata-se de um rejeito de bauxita. E aqui vai estar explicando a respeito desse rejeito, né? Por que ele foi tão importante. Talvez mais importante do que o solo em si. O que acontece? Esse rejeito de bauxita tem elevado percentual de silt e argila, o que já foi determinado por alguns autores que os resultados tendem a ser bem similares, tá, para materiais com altos teores de argilas. Os ensaios comparativos se encontram inconcludentes por se tratar de um estudo preliminar. Essa frase aqui é basicamente do artigo, porque realmente lá está dizendo que para comparação mais específica, uma comparação mais científica, precisaríamos de mais amostras, de um estudo maior e mais específico sobre esse tipo de solo. Os resultados, aqui eu coloquei bem resumido também, eles foram obtidos, os resultados que foram obtidos pelo cone penetrométrico, ou seja, o cone em queda livre, foram superiormente, né, determinados pelo aparelho de Casagrande, aproximadamente 30% superior ao método de Casagrande. Notou-se também que quando o teor de argila aumenta, os limites de liquidez obtidos pelos dois métodos tendem a se aproximar. Portanto, não foi um artigo muito científico, muito específico de algo que desse realmente para ter uma comparação. Por conta desse rejeito de bauxita, a gente conseguiu comparar que os dois métodos são praticamente iguais, tá? Os resultados são bem próximos. E é isso.